E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acabamos de terminar mais uma vez aqui a nossa reunião do Comitê de Investimento, né, sobre estudar aí o mercado, né, de acordo com as notícias, as divulgações dos indicadores econômicos, né, e com isso, o que fazer com a nossa estratégia da carteira de investimentos, né. Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre sua carteira e tudo mais, mande um e-mail para nós, né, no comercial@setecapitalrpps.com.br ou então comercial@confiançainvest.com.br, que nós teremos o maior prazer aí de estar pegando essas dúvidas, né, questionamentos e trazer essa explicação aí para os próximos vídeos, tá bom? Bom, então vamos lá? Vamos falar então aí o que vem acontecendo com o mercado no modo geral, né? Bom, gente, temos notícias muito boas, né, vindo tanto do setor externo como interno, né? Lá na Europa, né, tá aí essa questão aí de juros negativos, né, por mais tempo, né, por uma forma de estimular a economia, de certa forma, o mercado de renda variável, tanto na Europa como no Brasil, repercutiu isso de uma forma positiva, né? E até para frisar, sexta-feira o Ibovespa fechou com uma leve queda, né, devido ao feriado de segunda-feira, né? Então, o mercado, como o Brasil ia ficar de fora das negociações, aí muitas das vezes os investidores começam a fazer pequenas realizações de lucro, né, para se antecipar aí do feriado, né? Mas não foi assim um movimento de certo pessimismo. Na notícia nos Estados Unidos, né, Wall Street aí, né, vê com uns bons olhos a possibilidade de um governo democrata, né, uma vez que para o mercado de Wall Street, o seu melhor candidato seria o Donald Trump, ele que visa aí a questão de protecionismo, né, às empresas norte-americanas e, obviamente, né, a obtenção de lucros e com isso o mercado no começo se estremecia, né, com a possibilidade da perda do Donald Trump, né? E agora ele já começa a ver oportunidades com isso, né? Outra coisa aí que mostra que o Trump aí ele fica com 42% contra o seu opositor com 54%, né? Então as coisas estão um pouco complicadas para o Trump, né? E aí vem um impasse ali do Trump com o Pelosi sobre a questão dos impasses aí das negociações dos estímulos, né? Mas que esses estímulos aí estão por vir aí e, de certa forma, está agradando o mercado. Bom, uma notícia muito interessante para o Brasil é com relação ao FMI. Ele fez aí uma projeção sobre o impacto do Covid, né, no PIB e, de certa forma, revisou isso com o indicador de uma forma assim, muito positiva, né? O FMI aí julgava que o Brasil iria ter uma desaceleração, né, em torno de 9% de desaceleração, né, de retração da sua economia em relação a 2019, né, e agora esse número foi revisado aí para 5,8, né, então, ou seja, o mercado lá fora sendo um pouco mais otimista com a retomada aí da economia brasileira. E com isso, né, o BOFA prevê essa recuperação para o Brasil de um formato V, né, a mesma intensidade que foi a queda ao aceleramento aí também da economia, né? E aí, com isso ele faz uma revisão para uma queda do PIB em torno de 4%, né? E acreditando na retomada aí já a partir desse primeiro trimestre desse ano que terminou agora aí no mês de setembro, né? Com relação à renda cidadã, né? O relator aí do projeto aí admite aí discussões, isso aí após as eleições, né? Mas lembrando que as eleições aí está daqui para um mês, né? Então, essa novela aí não vai demorar por muito tempo, né? Um fato muito também positivo é essa questão do Guedes e Rodrigo Maia, de certa forma, se mostrarem aí uma certa fim de tensões políticas, né? Esse acordo entre eles, esse bom relacionamento aí, de certa forma, também traz aí um certo tranquilidade para o mercado, né? A bolsa, né, brasileira, né, alcançou um recorde aí de 3 milhões de pessoas físicas investindo na bolsa, né?
mas também aí com um dado um pouco inusitado aí com a relação à caderneta de poupança, que também atingiu aí o seu recorde de investimento, né? Uma das coisas que a gente acompanha, né, com relação aqui ao Focus, a inflação, né, mais uma semana aí foi projetada aí com um certo aumento, né, para 2,47%, mas isso ainda está abaixo do eixo da meta, né, que é 3,50. Então, ainda está dentro da conformidade. E a inflação, queira ou não, é um bom sinal. É sinal que está tendo consumo, né, também, e como também está tendo o aumento de custo dos produtos, mas, de certa forma, também está tendo consumo. E quando você vê os demais anos, uma certa instabilidade aí na inflação. Assim também como a taxa de juros, né? A Selic ainda projetada para o fim desse ano em 2%, para o ano que vem 2,5%, e aí 2022 4,5% e 2023 quase 4,50%, né? Mas com estabilidade. Então, ou seja, mostrando aí que tem uma certa permanência aí de taxas baixas na nossa meta Selic. Uma das coisas que veio novamente aí com uma forte alta, né, é o IGPM, que já acumula 16,93%, né, então uma taxa muito significativa, né, para esse ano de 2020, né, mas que para o ano seguinte, né, já num patamares assim dentro da sua normalidade, né, para o ano que vem, 2021, 4,30%, depois 4% em 2022 e 3,73%. Bom, sobre a questão aí, alguns indicadores na semana passada começaram a ter rentabilidades negativas, né? Principalmente aí IMA-B e IMA-B5+, né? Devido à postura aqui, né? O aumento da curva de juros, né? Quando a gente observa na semana ali do dia 3 de outubro, né? Nós tínhamos ali uma ponta algo próximo ali de 8%. E aí, quando de repente ela subiu mais, né, que ela chegou a cair na semana e depois subiu novamente, né? Então, de acordo aí com as tensões, principalmente aí com essa questão da renda cidadã, qual o impacto isso no plano fiscal, né, no orçamento fiscal do Brasil, se vai romper ou não o teto, né, dos gastos. Então, isso deixou um mercado um pouco atípico, né? E aí, assim, de certa forma, o CDS, né, veio aí com queda nessa semana, né? Então, de certa forma, o risco Brasil aí voltando a ter quedas novamente. Esse movimento da curva de juros do Brasil também aconteceu nos Estados Unidos, né? Na semana passada aí, né, essa ponta longa aí estava em torno de 1,50% e também se elevou aí devido às tensões políticas e principalmente também na questão das eleições norte-americanas. Bom, com isso, né, os indicadores, né, o índice, aqui a gente fala sobre o índice, né, em si, sobre o fundo de investimento, né, então o CDI aí acumulou aí na semana com uma leve alta de 0,05%, o IRFM1 com 0,03%. Os prefixados, né, IRFM e IRFM1+, aí no negativo, e já os da ponta longa aí de títulos públicos atrelado à inflação fechou no positivo, né? O IMA-B5 com 0,25, o IMA-B com 0,46 e o IMA-B5 mais com 0,64%. O IDK também com 0,15%, né? O Ibovespa fechou aí com uma alta nessa semana de 3,04%. O SP500, né, que é o índice lá da Bolsa Norte-Americana, em dólares ela fechou a 3,39 e em reais ela fechou a 1,54, né? Porque essa diferença é porque o real se valorizou frente ao dólar. Então, com isso, essa valorização do real, ele puxa a rentabilidade aí do índice, né, de dólar para reais. Então, com isso, né, diante desse cenário, né, o que a gente vem falando, né? A gente tem que olhar os fundamentos e, de certa forma, os fundamentos estão vindo com uma forma mais positiva do que as notícias corriqueiras do mercado do dia a dia, que faz, de vez em quando, curva abrir, bolsa cair, né? Mas a gente sempre tem que estar olhando com a questão dos fundamentos. Porque num momento desse da especulação do mercado, muitas das vezes a gente pode sair num momento de tensão, onde essa tensão não vai levar ao lugar nenhum, e aí o mercado enxerga isso, volta para a sua normalidade, né? Aí a gente sai, de certa forma,
sai ali talvez ali com um leve prejuízo e depois o mercado reage de forma positiva e aí você perdeu aquele momento. Então, por isso que, de certa forma, nós estamos um pouco mais start com a estratégia da carteira de investimento, né? Tanto para as carteiras conservadoras, moderada e arrojada, a gente ainda está mantendo a mesma estratégia, né? Salvo algumas carteiras que nós estamos entrando em contato com relação aos prefixados, né? IRFM, IRFM+, que a gente está fazendo algumas alocações, mas aí a gente, de acordo com o que vai passando essas questões do mercado, a gente começa a entrar em contato aí para fazer essas modificações. As carteiras que ainda têm um IMA B5+, pode permanecer ainda, né, devido a esse cenário aí de fechamento da curva de juros, né, mas para quem tem, talvez ainda não está valendo a pena essa relação do risco e retorno, né, a gente vai aí, com certeza, essa relação melhorar risco e retorno, a gente vê aí se vale a pena ou não a entrada novamente aí para aqueles que não entraram, né. Nessa semana aí a gente vai ter uma semana assim um tanto agitada, né, com divulgação dos indicadores, né, tanto na terça, na quarta e na quinta, né, com indicadores importantes, né, não só no Brasil como no mundo afora. E estamos de olho aí para ver como que vai ser a expectativa aí do mercado, porque muitas das vezes, né, alguns questionam, né, poxa, Reita, o PIB ali, né, do Brasil veio menos 4% e a Bolsa, de certa forma, realizou ganhos com isso, os títulos públicos ganharam rentabilidade e o indicador veio negativo. E aí eu explico, muitas das vezes porque se esperava, por exemplo, vir ali em menos 5%, veio menos 4%, sinal que veio melhor do que o esperado. Então, de certa forma, o mercado reage de forma positiva com relação a isso aí. Então, assim, como eu falo, o mercado financeiro ele fica de olho no presente para ver o que isso está afetando lá no futuro. E se o que está acontecendo no presente tende a favorecer o futuro, eles vão reagir de forma positiva. Se for o contrário, vai ter aí rentabilidades negativas, né? E de certa forma, né, apesar que venham os impasses políticos, né, tensões geopolíticas e tudo mais, mas de certa forma o mercado está aguardando alguma definição sobre qual o melhor caminho a seguir. E, obviamente, ele, muitas das vezes, ali por uma necessidade de realização de lucro, né, acontece aí esses movimentos mais especulativos. No mais, é isso que eu tenho a passar para vocês. Uma ótima semana para todos. Qualquer dúvida, qualquer sugestões, críticas, estamos à disposição de vocês. Podem entrar em contato conosco através dos telefones, WhatsApp, e-mail, e também manda aí sua sugestão aí para a gente estar acompanhando os questionamentos de vocês e estar explicando isso nos próximos vídeos. Então, no mais, muito obrigado, uma boa terça-feira, uma boa semana e até a próxima.